Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de 1 Reis, capítulo 11, a idolatria de Salomão. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. E a esta se uniu Salomão com amor. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Micom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um altar a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, a qual 2 vezes lhe aparecera. E, acerca deste assunto, lhe tinha dado ordem que não seguisse outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: Pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança, os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo. Todavia nos teus dias não farei, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor a Jerusalém, que tenho escolhido. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomita, que era da descendência do rei em Edom. Porque sucedeu que estando Davi em Edom e subindo a Joabe, o chefe do exército para enterrar os mortos, feriu a todo homem em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu todo homem em Edom. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, com ele, para ir ao Egito. Era, porém, Hadade muito jovem. E saíram de Midian e foram para Parã, de onde tomaram consigo homens, com os quais foram ao Egito ter com Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, lhe prometeu sustento e lhe deu uma terra. E achou Hadade graça diante de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis deu-lhe um filho, Genubate, a qual Táfnis criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Hadade no Egito que Davi adormecera com seus pais, e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse Hadade a Faraó: Despede-me, para que vá à minha terra. Porém Faraó lhe disse: Pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? E disse ele: Nada, mas todavia despede-me. Também Deus levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Adadezera, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de esquadrão, quando Davi os matou. E indo para Damasco, habitar ali e reinar em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, isto além do mal que Hadade fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Até Jeroboão, filho de Nebate, efreteu de Zereda, servo de Salomão, cuja mão era a mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E essa foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem, Jeroboão, era forte e valente,
Vendo Salomão a este jovem que era laborioso, ele o pôs sob todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo de Jeroboão, Jerusalém, o profeta Aias, o Silomita, o encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no caminho. E Aias pegou na roupa nova que tinha sobre si e rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram, se encurvaram diante de Astarote, Deus dos Sidônios, de Quemos, Deus dos Moabitas, de Milcom, Deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como Davi seu pai. Porém não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, a qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino e darei a ti as 10 tribos nele. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi, por ali o meu nome. Te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, andares pelos meus caminhos, fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos, meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei Davi, e te darei Israel. Por isso afligirei a descendente de Davi, todavia não para sempre. Assim, Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito para ficar em Sisaque, rei do Egito. E estava no Egito até que Salomão morreu. Quanto aos mais dos atos de Salomão, tudo o que fez, a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos feitos de Salomão? E o tempo que Salomão reinou em Jerusalém, sobre todo Israel, foi 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultar na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar.